Olá, vamos fazer nosso pano de prato? Aliás, eu devo uma explicação para vocês, porque no vídeo anterior eu falei que ia dizer a diferença entre pano de prato e pano de copa, e acabei não falando. Então, pano de prato é aquele que você usa para enxugar o prato, e o pano de copa é aquele que você usa para tudo mais, tá? Eu tenho na minha cozinha que eu chamo de bate-mão. Na verdade, a gente vai mostrar como fazer aqui. Vou fazer algumas pecinhas para a gente mostrar como faz. É o meu fica pendurado na porta da geladeira. Ele tem uma alcinha e é dobradinho. Todo mundo sabe o que é bate-mão. Nele é que eu enxugo a mão. Quando lava a mão, lá ali terminou de lavar a louça, você vai enxugar a mão. O pano de copa é aquele que você usa para pegar uma travessa, para pegar uma coisa, ou quando você, por um acaso, leva ele para algum lugar, não é aquele que enxuga o prato. Por que a gente deixa separado? O que você enxuga a mão, às vezes tem ali uma sujeirinha, né? Você lavou a mão, enxugou, vem aqui e enxuga. O pano de prato, ele é limpinho, você enxuga o prato, ele só tá com a água limpa que saiu do prato. Aí você põe ele para secar, eu uso alguns dias antes de trocar. Não uso muitos dias não, eu troco mais, porque na verdade você tem mais coisas para lavar, mas ele fica mais limpinho, ele fica menos encardido, né? Umas coisinhas de dona de casa, cada uma na verdade tem os seus próprios. O meu diretor tá aqui fazendo que não assim para mim. Cada uma tem a sua. Conta aqui pra gente como é que é o seu dia a dia aí na sua cozinha. Você tem 2 panos de prato ou pano de copa na sua cozinha? Ou você usa um só para tudo, tá? Eu tenho um que fica no fogão. Geralmente aqueles mais bonitões, eles ficam no fogão pelo menos um tempo. Depois quando eu já acostumei com ele, eu ponho ele na dança do todo dia. E aí quando tá no fogão, não é para usar. Eu falo, tá lá, mas não é para usar. Eu falo, é que nem tapete. Você põe o tapete no chão, depois você pula ele, que é para não pisar. Quando o tapete é novinho, que é para não sujar. A mesma coisa o pano de prato. Ai deles, se eles pegarem meu pano de prato que tá ali no fogão. Aquele não é para usar, não é para colocar ali, para enxugar, para fazer essas coisas, né? Aí quando ele tá velhinho, a gente já usa. Então essa é a diferença de um... Na verdade, é tudo a mesma coisa, a gente é que escolhe, né? O formato não difere. O bate-mão, sim. Tá? Porque tem bate-mão até que a gente põe um botão no avental e prende ele no avental. Sabe aquela história de você estar cozinhando, bate a mão ali para limpar a mão? Então dá para fazer. Vou começar a fazer umas pecinhas assim pra gente colocar aqui, tá? Vamos ver como é que a gente monta, então. A gente vai ver a parte da pintura também, mas vamos ver... deixa eu deixar os dois aqui. A gente vai ver a montagem. Porque eu tô deixando os dois aqui porque tem uma diferença, olhem só. Nesse aqui eu pus uma faixa maior e outra mais estreitinha. Aqui eu coloquei as 2 faixas estreitas, não tem diferença, tá? Tá igualzinha. E atrás também eu faço, tá, gente? Olhem, é dos 2 lados. Tanto de um lado como do outro, ó. Do outro lado, na outra ponta, tem que ter também o acabamento, porque senão não fica bacana. Um outro detalhe que eu faço também é isto aqui, olhem. Bem no meio do pano de prato, eu faço uma alcinha, porque daí se você... Isso também vai depender de como é que você prende lá na sua casa, tá? Então... Mas se você faz para vender, convém você colocar. Porque tem pessoas que têm argola, tem pessoas que não, que colocam pendurado em algum ganchinho. Então vale a pena colocar. E coloca desse lado, porque daí ele fica assim, ó, a leitura fica bonitinha. Não põe do outro lado, que aí vai parecer que tá de ponta cabeça. Então é desse jeito aqui, tá? É super legal, é um detalhe a mais que vai dar um up no seu pano de prato ou de copa. Eu tenho um paninho aqui, eu já tenho um passinho mais adiantado pra gente ver. Então aqui, esse é o lado que tem o acabamento, né? Geralmente o pano de prato tem essa ourela aqui dos 2 lados. Para quem não sabe, ele é cortado com 50 centímetros de largura e ele tem 75 no comprimento. O que acontece? Quando você faz a bainha, ele fica com uns 46, mais ou menos. Então, se você tiver o tecido inteiro para cortar, é 50 centímetros, tá? A gente tem esses panos para vender lá na loja virtual. Aliás, eu vou disponibilizar o kit com essas cores também, porque ficou super bacana, né? Moderno e uma coisa já meio de fazenda. E o pano que a gente tem aqui também, ele tem uma textura super bacana, ele parece até um linhozinho, gente, sem querer exagerar. Quando você toca, você vê que é algodão, ele é bem absorvente, mas ele tem uma trama bonita, dá até para fazer bordadinho, tá? E aí, para pregar esse maior, a gente tem um truque. Olha só o que eu fiz. Eu cortei sobrando um pouco aqui,
tá até bastante aqui, não precisa ser muito, 1,5 cm para cada lado. E a largura aqui é 6 centímetros. E eu cortei também uma faixa dessa entretela, que também tem lá na loja virtual, a gente chama entretela de tecido. Aliás, o fabricante também trata ela desse jeito. Não é que ela é de tecido, ela é não é papel também, é uma trama, talvez parecido com o TNT, mas ela se comporta como tecido, ela não é dura, ela é maleável como tecido, por isso que ela tem esse nome. E ela tem cola em um dos lados, então se você passar a mão aqui, desse lado ela é lisa, e desse lado ela tem umas bolinhas, umas protuberânciazinhas pequenininhas. Essas bolinhas são cola. Então, é isso que vai fazer ela aderir ao tecido. Aí, olhem só o que eu fiz. Deixa eu puxar um pouquinho só pra gente ver. Coloquei direito com direito, e o direito da entretela é o lado que tem a cola, ou seja, é o lado da bolinha, com o direito do tecido, e fiz uma costura de fora a fora, tá? Só põe lá na máquina, bem justinho, e costura. E aí, antes de você dobrar, quando ele ainda tá desse jeito, vinca ele aqui com a sua mão, para você conseguir mais facilmente dobrar e ele ficar bonitinho, sabe? Não ficar sobrando manta, ou ele não ficar entrando lá do outro lado. Para essa dobrinha ficar bem certinha aqui na altura da costura, é interessante você vincar. E a margem de costura tá direcionada aqui pro tecido, tá? Não tá ao contrário não, olha, não é assim não. Tá? A margem de costura aqui para o tecido, você vem com a unha mesmo, vincando, para você dobrar aqui. Por que a gente tem que vincar com a unha? Porque se você passar a ferro, ele vai aderir. E aí, a hora que eu dobrei aqui, olhem, a cola tá pra cá, a cola não tá aqui embaixo, tá? Ela tava direito com direito, quando ela vai lá para trás, ela fica para cima. Pode passar a unha aqui de novo, mas não passa ferro. Aí eu vou pegar o meu paninho aqui, olhem, vou virar ele do avesso. E vou costurar o direito, o lado do tecido, eu vou costurar aqui, tá? Deixa eu pôr aqui. Solange, você me alcançaria uma tesourinha que daqui a pouco eu vou utilizar. Faz coincidir, como os dois estão cortados na mesma... Obrigada. Como os dois estão cortados na mesma... no mesmo tamanho, eles têm que estar alinhados aqui embaixo. Então, se tem alguma sobrinha, já vai ajustando. Deixa uma sobrinha lá, olha, na lateral aqui do seu paninho e vamos lá para a máquina costurar, tá? Eu uso margem de costura de 0,5 centímetro, vocês sabem. Se você usa de 1,5, ao invés de cortar com 6, você pode... Aliás, gente, assim, ó, eu cortei com 6... Mas não porque tem algum motivo, não é o caso do patchwork que você corta com aquela medida, porque se não cortar, não. Aqui vocês vão fazer com a medida que vocês quiserem. É que como eu queria um barradinho que fosse um pouco mais largo, eu cortei com 6. E se você usa a margem de costura de 0,75, você pode cortar com 6,5, tá? Vamos lá cortar. Deixa eu baixar aqui. E aí é só a gente ir direcionando aqui e costurando bem paralelo, bem certinho, tá? Vou costurar aqui rapidinho. Cheguei aqui no final, vamos cortar e eu vou tirar o excesso que sobrou aqui, tá? Deixando cerca de 1,5 centímetro, mais ou menos. Não deixa muito mais que isso, não. E também não menos do que isso, tá? Aí a gente vai virar aqui, olha, deixa eu virar bem devagar aqui, porque às vezes a gente vira depressa, confunde lá a câmera. Vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Antes de passar, eu vou dar uma vincada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem deixar, olha, na hora de dobrar aqui, ó, deixar aparecer um viés aqui atrás. Se você resolver deixar um viés aqui atrás, corta ele 1 centímetro maior, tá? Então, você decidiu que é 6, corta com 7 para ele ficar 1 centímetro virado aqui. Ou a gente vai dobrar, como eu vou fazer aqui agora, aqui na costura. Mas é um outro acabamento que eu acho que fica bacana também. Então, assim, vincou aqui, porque quando você vinca, você já meio que dá uma quebradinha ali nas fibras, né? Você acostuma as fibras naquela posição que você quer e fica mais fácil para você virar para lá e ele ficar dobradinho bem certinho, tá? Vou virar o pano lá para baixo, ó. Nessa hora é a hora que a gente vai passar. Então, vamos lá para minha plaquinha.
Eu vou passar, como tem uma sobrinha ali na pontinha, eu não vou passar até a ponta, tá? Eu vou passar primeiro aqui a parte central, só para ele ficar firme no lugar. E aí eu vou acertar aqui, ó, que a gente precisa dobrar aqui pra dentro. Tá dando pra ver, Wesley? A gente vai dobrar aqui pra dentro com ele aberto assim, ó. Vou dobrar aqui pra dentro, bem direitinho, e aí pra cima. Ao dobrar aqui pra cima, é que eu vou dobrar aqui a parte de cima. Porque o pano de prato, às vezes, ele não é muito retinho. Às vezes, ele tem uma inclinaçãozinha. E aí, é importante que na dobra aqui, olha, você faça coincidir a lateral, tá? Aí, depois que você arrumou isso dos dois lados, é a hora, então, de vir com o ferro e passar. Deixa o ferro ficar ali em cima um tantinho, para ele ficar colar bem lá embaixo, porque vocês lembram que a gente virou, vou fazer aqui, aproveitar e fazer o outro lado também. Vocês lembram que a gente virou, vou virado pra vocês, ó gente, ó, vocês estão vendo que ficou aparecendo aqui, pelo menos pra mim tá aparecendo, ó, tá? Não deixa aparecer a parte de trás, faz o vinquinho de um jeito que não apareça a parte do branquinha, né, do pano de prato aqui na frente, tá? Capricha, faz um acabamento bem bacana pra ficar certinho. Então, ó, vou passar esse lado também, porque esse lado que eu vou levar lá pra máquina pra gente costurar. Opa! Deixa em cima, então, o que eu tava dizendo é o seguinte, vocês lembram que a gente deixou a cola encostada aqui, né? Ele tá virada pra fora agora. Então, quando você coloca o ferro aqui, ele adere, ó. Se eu passar a mão aqui, dá pra você ver que ele tá bem coladinho lá na parte de baixo, tá? Colou, tá super tranquilo pra gente levar lá pra máquina e costurar. Aí, a gente vai fazer uma costurinha. Por que eu coloquei? Vocês vão falar assim, ah, mas não dava pra fazer só com paninho? Dá pra fazer só com paninho. Só que aí você vai ter dificuldade pra dobrar aqui em cima. Porque aí até você dobrar ali no meio centímetro, ele acaba ficando tudo desse jeito. Então, isso facilita bastante, tá? Vou mostrar aqui na máquina só o posicionamento. Antes de levar pra máquina, deixa eu primeiro dar uma explicação aqui, ó. Cortei com 6 centímetros também, e aqui eu cortei com um tecido xadrez, óbvio, vocês vão usar a cor que vocês quiserem. E eu costurei formando um tubo. Dá pra ver? Como é xadrez, às vezes, né, ó. Eu costurei formando um tubo. Então, eu dobrei ele sobre ele mesmo e costurei aqui formando um tubo. Passei a ferro, centralizando a costura, e aqui a gente não precisa desvirar. Como a costura vai ficar na parte de baixo, você não precisa desvirar, você pode deixar ele desse jeito mesmo. Eu vou pregar ele desse jeito, ó, então não tem problema nenhum, ele pode ficar viradinho do jeito que ele tá mesmo, tá? E aí, como é que a gente coloca? Vou fazer um traço, pego a minha reguinha e eu faço alguns pontilhados. Essa distância, vocês é que vão decidir. Eu resolvi fazer a 2,5 centímetros. Então, eu venho marcando aqui, olha, 2,5 centímetros de onde parou o barradinho lá embaixo. E não precisa ser tudo não, tá? Bem detalhezinho, bem pouquinho aqui. Não faz com muita força também, que é para não sujar o seu paninho, tá? Se quiser usar aquele marcadorzinho que desaparece, pode também, que é para você poder posicionar aqui e ir costurando, tá? Ao invés de pregar aquele lá, eu vou pregar esse aqui, porque daí os dois são do mesmo jeito. Deixa eu tirar todo esse material daqui, porque fica mais fácil para eu pregar. E vou virar para o que eu gosto de começar também do lado de cá. Vou dobrar aqui do mesmo jeito, tá? Fazer um acabamento bonitinho e posiciono ele aqui. Eu não uso alfinete. Não aponto, né? Eu acho tão bonito quando as pessoas falam, eu aponto, porque é um nome que as costureiras falavam, aponta com o alfinete é deixar tudo certinho. Eu prefiro ir fazendo à medida que eu costuro, mas aí vocês é que vão decidir, tá? Aí eu vou posicionar, depois que eu arrumei tudo ali direitinho, eu vou posicionar aqui, olha, no meu pezinho. Eu vou ter um guiazinho qualquer no meu pé, não é o lado externo do pé, tá? Dentro do seu pezinho aqui, você acha um lugar onde você possa posicionar. Às vezes, eu até faço um pequeno traço ali, para eu poder usar aquele tracinho como guia. Tem pezinho que tem 2 dentinhos. Esse, na verdade, é o mais ideal para você fazer aqui, tá? Você vai se guiar pelo meio do dentinho. Então, o meio dos dentinhos do seu pezinho vão percorrer aqui a lateral. E aí, eu vou mexer na largurinha aqui da minha máquina, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, aqui, ó, sem mexer no zigue-zague, ou seja, eu vou movimentar a agulha
para a esquerda ou para a direita, até ela ficar na posição que eu quero, para pegar bem na beiradinha aqui da costura. Então, eu vou baixar ela um pouquinho aqui, para ver onde ela tá. Vou jogar ela um pouquinho mais para lá. E aí, ela já tá no ponto certinho. Não tem um número. A minha máquina é esse número. A de vocês vai ser o número que vocês acharem. Então, assim, posiciona para você achar um guia para te guiar aqui a lateral da pecinha que você vai costurar. E aí, você mexe na costura, na agulha, ou para a esquerda ou para a direita, até que ela coincida com a parte aqui onde você quer costurar. Deixa eu costurar um pedacinho, gente, porque daí eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu tô dizendo. Então, eu vou costurar aqui, olha. O que acontece é que aqui agora, eu não preciso me preocupar, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Eu não preciso me preocupar em direcionar a costura. Eu vou simplesmente olhando a lateral aqui em relação ao pezinho. E aí, normalmente, eu vou costurar e ele vai ficar retinho. Diminui um pouquinho a velocidade, senão não dá, né? Deixa eu vir um pouquinho aqui, pronto. Ó. Vou arrumando aqui um pedacinho e costuro um pedacinho. Um pouquinho mais devagar, porque é uma costura delicada. Aqui a gente não quer velocidade, a gente quer capricho, né? E assim por diante, tá? Vou tirar aqui da minha máquina. Só pra gente ver, pra eu conseguir explicar o que eu tô querendo dizer. Deixa eu pegar meu pezinho aqui, gente. Deixa eu mostrar até aqui, ó. Deixa eu pôr aqui do lado de cá, que acho que aqui vai ficar mais fácil pra gente ver. Esse é o pezinho que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Eu vou direcionar a lateralzinha aqui, olha, neste dentinho aqui, ó, no dentinho do meu pé. Se você tem um pezinho que tem 2 dentinhos, põe o centro dele. Tanto faz aonde você vai se guiar. Poderia me guiar aqui pelo meio, olha, fazer a costurinha bem no meio. E aí a sua agulha é que você vai trazer até que ela fique neste ponto aqui, olha. A 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros no máximo da beirada. É a sua agulha que você vai movimentar. E aí você vem, à medida que você vem direcionando o seu pezinho ali, a agulha vem batendo sempre no mesmo lugar e vai ficando sempre na beiradinha, tá? Mais ou menos como tá nesse pedacinho aqui, ó. Bem certinho. Sem se preocupar com nada. Você vem olhando isto aqui em relação ao pezinho, automaticamente a costurinha vai ficando ali. Não é uma margem de costura de meio centímetro, por isso que a gente não faz do jeito normal, tá? Faz o acabamento bonitinho lá do outro lado, costura aqui também, tá? Terminou de costurar, faz uma costurinha aqui, aqui, aqui também, de um lado e do outro, para ele ficar bem retinho, bem bonitinho. Deixa eu mostrar o meu prontinho aqui para vocês verem como tá, ó. Tá? Então, no começo e no fim, ó, costura assim e tudo direitinho, bonitinho, tá? Terminou de costurar, nós vamos fazer a parte da pintura. Vou fazer nesse mesmo aqui, então. É uma pintura que a gente faz com stencil. O meu diretor aqui até estranhou, porque ele achou... Como é que você tem esse stencil com esta... Aqui tá difícil pra ver, né? Não dá pra ver, né, meninos? Aqui dá pra ver melhor? Dá, né? Com esta letra. Então, esse stencil a gente é que tá fazendo, tá? Ele já tem lá na loja virtual, tem alguns modelinhos, a gente vai pôr alguns outros, vamos pôr uns incrementados aí com os desenhos. À medida que for passando o tempo, vocês vão dando uma olhadinha lá, que vocês vão ver que tem vários dizeres, tá? E aí, esse stencil, eu vou colocar aqui em cima, ele não adere. Se vocês quiserem, quem tem aquela cola temporária que a gente usa para fazer o sanduíche, pode usar aqui no verso dele, porque aí ele vai ficar bem coladinho, tá? Se não tiver, a gente vai firmar ele com fita crepe. Eu gosto de fazer, vocês veem que ele tem uma marcaçãozinha ali do que é o centro, então eu gosto de vincar aqui, ó, fazer um vinco bem certinho para saber onde é o meio, para poder me direcionar ele bem certinho, para não ficar nem para um lado e nem para o outro, tá? Vou colocar, e eu tô colocando ele aqui viradinho para mim, tá, gente? E prende ele com uma fita crepe, só em alguns pontinhos, só para ele ficar firme, tá? Essa tinta que eu tô usando tinta preta aqui, claro que vocês podem usar a cor que vocês quiserem, porque a minha ideia é fazer esse estilo farmhouse ou industrial. E eles usam
a maior parte preto e branco, então é por isso que eu tô usando, mas aí é livre, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? A tinta para tecido, para quem não tá acostumado com pintura, é uma tinta à base d'água, qualquer marca, tá? A minha aqui é Acrylex, mas pode ser gato preto, a cor que vocês quiserem. E geralmente a gente faz assim, dá uma chacoalhadinha, a tinta vem pra tampinha, você põe a tampinha ali num pratinho. Essa tinta não fica no prato, você pode lavar depois, pode usar uma bandejinha de isopor também se quiser, o que vocês quiserem, tá? O pincel que eu tô usando, gente, esse meu pincel é do tempo que eu pintava, então ele é um pincel Condor, referência 46200. Não sei se é a mesma referência que tem agora, confesso pra vocês, mas ele é um pincelzinho que ele tem muita cerda aqui, olha, então ele é redondinho, ele parece até uma brocha, mas ele é duro, ele não é molinho não. E ele é mais retinho nessa parte aqui, tá? Diferente dos pincéis que são arredondados, esse aqui é mais retinho. É um pincel apropriado, tem pincel curtinho também, qualquer pincelzinho vocês vão conseguir fazer. Dá uma pinceladinha lá na sua tinta e esfrega ele um pouquinho aqui, ó. Na verdade, quando eu esfrego aqui, eu tô fazendo a tinta entrar ali na cerda. E ao mesmo tempo, eu tô limpando um pouquinho. Eu não posso ir no estêncil com a tinta muito úmida, porque senão ela vai vazar lá para baixo. Vocês lembram que o tecido, ele é absorvente. Então, gasta, olha, gasta bem. Deixa o mínimo possível lá. E aí, a gente vai trabalhar com ela bem em pé, tá? Vou pegar essa aqui, essa letrinha A. Eu vou, na verdade, empurrando a tinta, olha. Eu não vou fazer desse jeito, porque a ideia é não pintar, não entrar com a tinta na parte onde tem o estêncil, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, rodando direitinho. E eu gosto de fazer camadas, ó. Eu vou rodando assim, ó, meio que empurrando aqui pra dentro, ó, a tinta ali. E eu gosto de fazer camadas. Então, eu faço umas 2, às vezes até 3 demãos, pinto uma letra e outra e assim por diante. Vamos pintar ali, ó, vamos pintar o Ezinho também. Quando eu pintei todas, eu volto na primeira e faço uma segunda camada. Para ter esse controle, para pôr sempre pouca tinta de cada vez, para ela ir, ó, agora que eu já terminei, eu venho aqui, pego mais tinta, rodo lá, tem um mínimo de tinta no pincel, e aí na segunda camada é que ele vai ficando bem bacana, tá? Porque se a gente colocar tinta muito líquida, com bastante quantidade também de tinta no pincel, ela entra lá embaixo e aí não fica um trabalho bacana. Vocês estão vendo que aqui na letra A, ela não fica conforme tá lá no paninho, porque a gente vai terminar depois. Por isso que a gente tem um pincelzinho aqui, que é um pincel de filete, que a gente chama, que aí depois com a tinta também, olha, pode pegar um pouquinho da tinta, mas da mesma forma, tira o excesso, dá uma rodadinha no seu pincel, porque aí ele fica fazendo bem fininho, ó. Porque pra gente tampar esse partezinho. É lógico que a gente vai terminar, que eu tô só brincando, mas a gente vai terminar depois que tirar o estêncil, tá? Eu não vou tirar o estêncil aqui, porque a gente vai pintar tudo, apesar de que eu pintei ele na outra parte. Mas não faz mal, a gente faz o acabamento dos dois lados. Então, terminou de pintar, pode já tirar em seguida, não precisa, é óbvio que vocês vão deixar o paninho secar, não vai lavar nada. Espera umas 48 horas antes de lavar o seu paninho, mas ele já tá ao toque, ele já vai estar seco, não vai estragar nada, tá? Então é só isso, gente. Ai, é tão gostoso pintar que eu não quero parar, quero continuar. Então, é muito gostoso fazer isso, gente. E é uma coisa legal até para fazer com as crianças também, tá? Eles gostam bastante, corta uns paninhos, dá uns paninhos para eles irem brincando, você já vai ensinando coordenação motora para eles e eu tenho certeza que eles vão se divertir, tá bom? Terminou de pintar, tá prontinho o pano, passa ferro direitinho e já tá prontinho para você usar. Vamos abrir o paninho aqui, deixa eu tirar, vamos tirar a tinta daqui, vamos abrir o paninho aqui para mostrar ele de novo. Terminou, ele tá, na verdade, quase prontinho para usar, porque falta a gente mostrar como é que a gente fez essa argolinha, tá? Super fácil também. Então, eu tenho um paninho aqui, eu gosto de 15 centímetros, esse aqui tá com um pouquinho a mais, 15 centímetros ele tem no comprimento aqui. E aí eu dobro ele ao meio, dou uma vincadinha e vou lá no ferro, vinco primeiro uma metade e depois a outra,
tá? Então eu dobro em direção ao vínculo, o primeiro vínculo que eu fiz ali no centro e o seguinte. E venho aqui, dobro e faço a mesma coisa que eu fiz para pregar ele lá. Venho com ele ali direcionando no mesmo ponto e vou costurando para ele ficar bem na beiradinha, tá? Uma vez que eu terminei de costurar, eu dobro ele, mas só que eu não dobro ele em cima dele mesmo. Eu faço um E, ó. Então ele tá aqui na minha mão, eu pego as duas pontas e ponho um em cima da outra, tá? Faz uma costurinha ali. Depois que fez essa costurinha, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha. Então ele tá aqui, ó. Fiz um E, dá pra ver que ele não tá certinho, ó. Ele é um Ezinho, ó, tá? Fiz a costurinha ali, depois que eu fiz a costurinha, eu desviro. E aí eu vou pregar ele desse jeito, porque quando eu desvirei, eu escondi a minha costurinha que ficou lá. Então ele fica bonitinho dos dois lados, tá? Tanto faz o lado que você prega aqui, não fica aparecendo a costurinha interna. Aí você vem aqui e prega ele do jeito que você quiser. Tem gente que prega um botãozinho junto, aqui do lado de cá, prega a mão e já para fazer o acabamento do lado de cá, prega um botãozinho. É outro carinho também que vocês podem fazer, tá bom? Aí sim você pode considerar terminado, prontinho para você usar ou para presentear ou para vender, tá? Não esqueçam, escolham as palavrinhas, põem coisas que deixam vocês bem alegres e se quiserem stencil de alguma coisa em especial, dá uma ligadinha, fala com o Manuel que na medida do possível a gente vai atender vocês, tá? Quem sabe a gente aproveita a ideia de vocês também para fazer algum stencil, tá bom? Então, obrigado por assistirem. Acessem o nosso canal e eu vou fazer um pedido especial. Dá uma olhadinha no meu Instagram, é muito legal. Gente, o Instagram é uma coisa maravilhosa, deliciosa. Todos os dias a gente põe um videozinho, todos os dias a gente mostra o dia a dia aqui do ateliê, o que está sendo feito, ou por mim, ou pelas alunas. Detalhes que vocês vão vendo que não deixam de ser ideias, tá? Além do que eu acho que deixa a gente super atualizado, porque você sabe o que vai ser moda. Então, dá uma olhadinha no Instagram lá, segue a gente lá no Instagram para vocês verem o que a gente posta lá diariamente, tá bom? Então, um beijinho e até a próxima!